Queria dar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades, no qual agradecer a presença do Vladir, do Maurício, Gil, Cristiano, Dr. Paulo e demais pessoas aqui presentes. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Marco Antônio Panício, vice-presidente, Edivan Campos de Albuquerque, secretário, Edmilson Marcelo Afonso, vereador e membro. Indiscutivelmente que a transparência e a responsabilidade são os pilares básicos da gestão pública. Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal baseia-se em um princípio simples: não gastar mais do que arrecada. Por outro lado, sabemos que a população, com toda a razão, exige que ainda o gasto público seja eficiente e que tenha uma prestação de contas transparente. Diante desses anseios e que a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs ao administrador público, a obrigação de disponibilizar ao cidadão o acesso às informações orçamentárias e fiscais. A fim de contas, os recursos administrativos pelos setores públicos são oriundos dos cidadãos, na forma de contribuintes e pagadores de impostos. Além do mais, a sociedade que recolhe tributos começa cada vez mais a exigir respostas aos seus anseios e necessidades, buscando resultados decorrentes de uma eficiente aplicação dos recursos. Na prestação de serviços cada vez melhores com eficiência, qualidade e transparência na gestão pública. Atualmente, um dos instrumentos para que efetivamente se tenha transparência dos gastos públicos reside na realização das audiências públicas, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de oferecer à sociedade a oportunidade de participar nas decisões políticas de alocação dos recursos públicos. Exercitar o princípio da transparência e motivar o controle social dos atos da administração. Com base nos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, a sociedade organizada, além de exercer o direito de voto para eleger o administrador público, tem efetiva oportunidade de participar do processo de administração pública do município de forma mais intensa. Portanto, se a participação popular na elaboração dos projetos orçamentários, albergada da nova ordem jurídica, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai além do quanto determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de receita, despesa e montante da dívida pública de cada quadrimestre. Em audiência pública na Comissão de Orçamento da Casa Legislativa, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, a audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2016 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro aberto os trabalhos. Gostaria de, nesse momento, passar a palavra ao Vladir, que vai estar expondo, no caso, sobre a questão da audiência pública. Então, Vladir, com você a palavra, uma boa audiência. Obrigado. Bom dia a todos. Ressaltando apenas que o Estevão, nosso secretário de Finanças, não está presente em função de uma outra reunião que foi marcada, ele não pôde estar aqui. Por isso que ele não está falando com vocês à primeira vista. Como já é de conhecimento de todos, e muito bem exposto pelo nobre vereador, de que essas audiências são de relevância e importância, no sentido de que
se demonstre em que situação está as condições financeiras do município. E a cada 4 meses, como dito, aqui estamos para fazer essa demonstração. Os quadros que virão na sequência, já é de conhecimento de muita gente, e o que muda na prática é o seu conteúdo em função da movimentação da execução orçamentária ocorrido num determinado período, no nosso caso, no primeiro quadrimestre de 2016. O primeiro quadro que a gente mostra é um detalhamento de como foi feito o orçamento lá pelo Departamento de Planejamento Orçamentário, em comum acordo com todas as demais secretarias envolvidas, inclusive com as audiências públicas que foram feitas para a elaboração desses orçamentos, inclusive aqui nesta Câmara. Na época, então, orçou-se a receita prevista total para o município em 756.515.000. Aí abrangia o orçamento da própria Prefeitura, do Instituto. A Câmara não entra na participação da Receita, por isso que ali, em a Câmara não tem receita própria. Então, a receita que está ali é da Prefeitura e do Instituto de Previdência. Desse montante, nós estamos excluindo aquelas receitas que não são comuns da Prefeitura, não são delas, mas são receitas que são ou financiadas ou transferências de convênios que seriam firmadas ou serão firmadas durante o exercício. Aquelas que ainda não se concretizaram até esta data, 30 de abril, a gente exclui desse montante da receita prevista para que fique ali uma previsão daquilo que a própria Prefeitura tem condições de arrecadar, com as suas próprias forças. Então, tirando 110 milhões desses empréstimos que deverão ingressar e das transferências de convênios que ainda também não foram realizados até a presente data, eu teria, então, uma previsão orçamentária líquida, ou seja, uma própria, de 646 milhões de reais. O montante arrecadado da Receita Municipal foi de 233. Isso equivale a dizer que houve uma arrecadação de 36,14% do total da receita prevista líquida. Aparentemente, podemos dizer que essa receita, nós suplantamos a meta. Em termos lineares, a meta foi suplantada, porque daria o quê? 33,33% em termos lineares. Então, vamos dizer o seguinte, está arrecadando a mais daquilo que se previu? Num primeiro momento, olhando assim, sim. Na prática, não é bem assim que funciona, porque, como eu já disse, ela está em termos lineares. Então, no início do exercício, muitas receitas ingressam no seu todo. O IPTU, muita gente paga com cota única, o IPVA tem janeiro, fevereiro e março, é forte. Então, aparentemente, cumpriu-se a meta, mas essa meta vai ser diluída ao longo do exercício, e a ideia principal é, lá na frente, cumprir a meta de arrecadação, que é a nossa previsão líquida de 646 milhões. Evidentemente, se essa meta, porventura, não for cumprida em função dos problemas que o país enfrenta aí, evidentemente que o município ele vai ter que contingenciar despesas para que não haja desequilíbrio. Fato este que já está sendo providenciado alguns estudos, o Cristiano já está fazendo nesse sentido, né, a fim de não acontecer aquilo que o nobre vereador falou, né, gastar mais do que se arrecada. Então, tem que se pensar dessa forma mesmo. Então, na prática, é isso que aconteceu no primeiro quadrimestre com a receita da Prefeitura juntamente com a do Instituto. Pegando só o orçamento da Prefeitura, excluindo o Instituto, esses 36% de meta atingida, permanece, subiu um pouco só em termos de receita, tirando o Instituto. O Instituto, por sua vez,
tem um orçamento de R$ 54.173.000. Desse montante, ele arrecadou até 30 de abril 15.606.000, ou seja, ele arrecadou 28,81%. Em termos lineares, o Instituto de Previdência também não atingiu a sua meta de arrecadação, em função daquilo que ele previu no orçamento. Essa meta deve ser cumprida sim, por quê? Existe uma receita, entre aspas, que o Instituto vai se tornar receita ainda, que são as aplicações financeiras, cujo produto final dessas aplicações ainda não se incorporaram na receita do Instituto. Só vão se incorporar quando uma determinada aplicação for conclusa, ou seja, terminar o prazo dela. Então, até 30 de abril, o Instituto tinha, dessas variações patrimoniais ativas, tinha o valor de 22 milhões numa conta transitória, que futuramente, ou esse valor, ou aquilo que for resgatado, suba para a receita orçamentária. Então, é bem provável que o Instituto consiga, ao final do ano, previu de ter uma arrecadação de acordo com a sua previsão. Bem, esse outro quadro, ele vai pegar aquele total de receita e vai detalhá-los com as maiores fontes de arrecadação que o município tem. Continua o ICM sendo o carro-chefe. Ele arrecadou dos 233 milhões da receita líquida do município. Ele contribuiu com 27,59%. Em relação ao período anterior, em termos nominais, sem corrigir o valor anterior, que se corrigir, eu acho que daria muito mais, né, Cristiano? A previsão de a arrecadação de 2015, comparado com a arrecadação de 2016, nesse primeiro quadrimestre, a variação foi 3,65%, a inflação foi em termos de 10%. Então, não se arrecadou nem aquilo que se arrecadou lá atrás. A mesma coisa aconteceu com o FPM, né? O FPM, por sua vez, arrecadou menos 4,48%, sempre em termos nominais. O IPTU está contribuindo com 2,77%, o ISS com 19,11%. O ISS cresceu um pouco em relação ao exercício passado. O ITBI, aí está a força da arrecadação do mercado imobiliário. Então, isso é reflexo puro do que a economia não está andando, né? Não se está comprando, não se está vendendo. Então, em termos nominais, comparando o que arrecadou agora com o que arrecadou em 2015, foi menos 27% de arrecadação. O mercado imobiliário não está aquecido à altura, né? Precisa pôr mais fogo aí para poder. A dívida ativa, por sua vez, cresceu um pouquinho em função do refis que foi feito o ano passado, que o ano passado teve um reflexo muito bom na Receita Municipal, em torno de 7 milhões, né, Cristiano, a mais. O Fundeb, por sua vez, também é uma fonte de receita que o município tem boa, subiu 5%. E assim sucessivamente. Desse total de arrecadação, de 254, ficou para o Fundo de Desenvolvimento da Educação, foi remetido para esse fundo 20.984, em contrapartida, esse fundo remeteu para o município 32 milhões, ou seja, nós tivemos um ganho daquilo que o município manda de receita nossa para o fundo e do que o fundo retribui para o município. O ganho foi de 11.400.000 reais aproximadamente. Então, o Fundeb para o município tem sido benéfico em função do número de alunos que tem, em função daquilo que ele arrecada e remete.
Não me lembro de que o Hortolândia tenha recebido menos do que remete. Sempre recebemos mais do que aquilo que vai na composição desse fundo. Com referência à receita, seria mais ou menos nessa linha que a gente teria que explicar. A despesa, no mesmo diapasão da receita, houve pelo princípio de equilíbrio, os mesmos 756 milhões e meio. Durante o exercício, até 30 de abril, houveram algumas suplementações com recurso de excesso de arrecadação, e ali eu chamo a atenção que esse excesso é de convênios e não de receita própria, que a receita própria, muito embora ela tenha um aquecimento no primeiro quadrimestre, esse crescimento ele vai se diluir ao longo do exercício, que eu disse que muitas dessas receitas já entraram quase que integralmente até 30 de abril, que é o IPTU com cota única, o IPVA, que também se arrecada até 30 de março, que é o grosso. E suplementou-se por superávit financeiro, ou seja, sobra de recurso do exercício anterior. Na audiência que fizemos aqui em fevereiro, nós demonstramos que essa sobra foi praticamente zero, deu 11 mil reais de superávit financeiro. Esse superávit aí é de convênios, certo? Então, esse dinheiro sobrou de convênios de 2015, que está ingressando, estamos transferindo ele para o orçamento deste ano. Então, ambas as suplementações ali derivam de recursos não da prefeitura, recursos de terceiros, no caso de excesso de arrecadação de convênios e sobra de recursos de convênios de exercícios anterior. O mesmo valor de receita que descontamos de operações de crédito para ter uma receita líquida e de transferência de convênio, contingenciamos a despesa no mesmo valor. Porque senão eu retiro da receita lá e autorizo despesa aqui, vai acontecer o que o novo vereador falou, poder levar uma quebradeira sem ter recurso para fazer face a essa nova despesa. Então, a tendência lá é o Cristiano já fazer o contingenciamento do valor equivalente à receita que não está sendo ingressada. E vai se liberando à medida que ela vai adicionando ao orçamento do município. Com isso, a despesa autorizada ficou em 665 milhões. Só um minutinho, por favor. E a despesa realizada, ou seja, a despesa é empenhada, 329 milhões 991 mil reais. Equivaleu-se a um empenhamento de 49,67% da despesa autorizada líquida. Ora, então, nós arrecadamos 38% e gastamos 49% do orçamento. Temos aí um déficit, sim, inicialmente temos um déficit pela despesa empenhada. Evidentemente que nesses 49%, muitas despesas contratuais, elas já são processados os seus empenhos no início do exercício. Então, um contrato do lixo, por exemplo, ele vai gastar, vai custar esse ano, suponhamos, 10 milhões de reais. Então, no começo do ano já se empenha os 10 milhões. E assim com todos os demais contratos de caráter continuado, que são empenhados até o seu cronograma físico. Né? O financeiro acompanha o físico. No começo do ano, então, faz-se todos esses empenhos. Daí o motivo da despesa empenhada estar com quase 50% do orçamento. Despesa empenhada, não é a despesa que ainda efetivamente foi realizada, que nós vamos ver mais adiante quais são. Um confronto entre receita e despesa. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre líquida foi 217 da prefeitura, juntamente com a Câmara, muito embora, como eu disse, a Câmara não tem receita, ela vive de duodécimos. Mas então, a receita e despesa da prefeitura, a receita ficou em 217 e a despesa empenhada ficou em 321. Então, nós teríamos aí um déficit de execução orçamentária, ou seja, eu arrecadei 217
e comprometia o orçamento em 321. As causas disso já foi falado anteriormente. Muitos contratos já foram apenas empenhados. A despesa efetivamente ainda não ocorreu. Vai ocorrer até 31 de dezembro. Evidentemente que este quadro aí, ao findar o exercício de 2016, deverá ter uma equação inversa disso, né? Senão vai acontecer o que o nobre vereador falou, nós temos déficit de execução orçamentária. Tendo déficit de execução orçamentária, obrigatoriamente você vai ter um déficit financeiro, esse déficit financeiro vai influir no resultado das suas contas. Então, a tendência disso até 31 de dezembro, a exemplo dos exercícios anteriores, é chegar numa equação receita e despesa, evidentemente que empatado é difícil, mas que a receita seja um pouco maior do que a despesa realizada. O outro compromete as contas públicas. Já o Instituto de Previdência, em separado, a receita dele foi 15.600, ele só empenhou 8.626, então ele teve já um superávit aí de 6.980.000. Ele tem superávit quer de execução pela despesa empenhada, quer da execução pela despesa liquidada, ou seja, que é a despesa efetivamente realizada. O Instituto, a Prefeitura, por sua vez, com referência à despesa liquidada, aconteceu um fato inverso. Arrecadou os mesmos 217, só que de despesa efetivamente realizada, executada e gasta, foi de 170 milhões de reais, 455 mil. Então, nós vemos de déficit orçamentário, aí nós teremos um superávit da execução de 47 milhões e 400 mil reais. Né? Evidentemente que essa conta aqui é pela despesa liquidada. Isso tem que ocorrer no final do exercício, a despesa empenhada, a despesa liquidada, para que haja a equação financeira 0 a 0. O Instituto, como já falei, em ambas as situações, ele tem situação favorável de superávit, porque os gastos dele lá são poucos e a arrecadação dele é forte, em função da sua capacidade de estocar recursos para fazer face lá na frente as aposentadorias que ele vai ter que arcar dos servidores municipais. Se tiver alguma pergunta, pode até interpelar, por favor. Bem, vamos ver como que está os restos a pagar da Prefeitura com relação ao primeiro quadrimestre. Aí eu demonstrei da seguinte forma: os não processados, que é a despesa só empenhada, e os liquidados. Processados são os liquidados. Evidentemente que, como já disse, comparando-se a disponibilidade financeira com os empenhos a pagar não processados, ou seja, a despesa não se concretizou na sua totalidade, eu vou ter um déficit. Né? O lastro meu financeiro é negativo. Evidentemente, esse mesmo quadrinho, lá em 31 de dezembro, se ficar resto a pagar não processados, ele vai ter que ser positivo ali. Principalmente agora que entrou em vigor dia 1º de maio, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá diz que para toda despesa que você efetuar a partir de 1º de maio até 31 de dezembro, tem que haver recurso financeiro para pagar. Se não houver, é crime de responsabilidade. Não é além da improbidade, ela vai ferir o artigo 359-F da Lei 10.329, se eu estiver errado, o doutor Paulo me corrija, que trata dos crimes fiscais. Então, o artigo 42 está em pleno vigor. Você pode deixar sem pagar empenhos de 1º de janeiro a 30 de março. Isso não é crime. Vai dar déficit financeiro e vai responder por improbidade. Não é crime. Mas os empenhos que você fizer de 1º de maio a 31 de dezembro, se você não tiver recurso financeiro para ele, se for não processado, é melhor cancelar. Melhor não, cancele-se. Agora, se for liquidado, não caia na asneira de cancelar, porque aí é macular o balanço, é escamotear a dívida, né?
Muita gente já fez isso, gente. Muita gente fez isso, né? E no ano de 2000 foram 193 municípios brasileiros que fizeram isso, a mando de uma pessoa aí. Deu um bode danado no estado inteiro. E depois disso também muitos outros municípios fizeram. Tem muita gente respondendo por isso até hoje. Hortolândia não caiu nisso até hoje, graças a Deus está tudo bem. Espero continuar assim. O Instituto de Previdência, por sua vez, bom, então, com referência aos processados, é evidentemente que tem laço financeiro, porque não se deve para ninguém. O município de Hortolândia paga regiamente em dia. O Instituto de Previdência, quer os não processados como os processados, ele tem liquidez suficiente. Esse é apenas o demonstrativo dos encargos sociais, né? Como que está as contribuições para o Instituto, para o INSS, Fundo de Garantia, o PASEP. E o pessoal do Instituto de Previdência está aí, né? A dona Raquel, a Célia, obrigado pela presença de vocês. Se tiver errado ali, por favor, pode levantar falando, vocês estão devendo, né, Célia? Então, as contribuições previdenciárias estão regulares com referência às contribuições sociais. Voltando só um pouquinho aqui, não é o caso, apenas para exemplificar. Se houvesse contribuições em atraso, seja ela qual for, de 1º de janeiro a 30 de abril, ia ocasionar déficit financeiro. De 1º de maio a 31 de dezembro, além disso, pega o artigo 42, aí que você não teve dinheiro para pagar suas contribuições previdenciárias e outras despesas que houver. O exemplo que eu estou dando é das contribuições. Se caso não tiver regular o recolhimento em 31 de dezembro. O tribunal vai fazer essa análise. Até 1º de 30 de abril, ele analisa como déficit financeiro. Daí para frente, ele analisa também como crime fiscal. Agora entra a parte mesmo da gestão fiscal, já que a execução, o relatório bimestral do 2º bimestre. Então, as informações que ali passamos. Da gestão fiscal, vamos ver como que fica, como que está as condições do município, bom dia, no cumprimento dos seus limites. E o parâmetro disso tudo, para medir, é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida se mede no mês em que estamos tratando, com mais 11 meses anteriores. Então, se nós estamos no mês de abril, a receita corrente líquida equivale de maio de 2015 a abril de 2016. Então, nessa linha, a receita corrente líquida atingiu 586.814.000. A do mesmo período do exercício anterior foi 560.898.000. Em termos nominais também, veja que a receita corrente líquida não alcançou sequer a inflação. Agora, os gastos e a apuração dos limites, sempre com base nessa receita corrente líquida. A nossa folha chegou em 50,94 percentual. Ela cresceu 9,43% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em função do quê? Em função da queda da receita corrente líquida do período. Quando fizemos a audiência pública do último quadrimestre, o limite da nossa folha estava em 51,4. Ou seja, a gente tinha extrapolado o limite prudencial em 0, quireirinhas, né, por cento. Esse limite tinha que ser restabelecido nos 8 meses subsequentes a dezembro, ou seja, nos
2 primeiros quadrimestres de 2016, esse limite teria que ser rebaixado a 51,30. Mês de janeiro, já em janeiro, ocorreu que ele abaixou, e agora, em abril, ele fechou em 50,94, ou seja, voltou a atender o limite prudencial, que é de 51,30. Na composição dessa despesa com o pessoal, entra não só o pessoal, servidores municipais, mas entra os encargos e entra a mão de obra terceirizada. Então, na prática, dos 50,94, 44,69 são as despesas dos servidores e seus encargos sociais. E a terceirização somou 6,25% para chegar nos 50,94%. Os limites prudencial, já falei, é 51%, e o limite total permitido é 54%. Nunca vamos poder chegar no 54%, porque quem está no prudencial não pode chegar no outro. Então, o nosso limite agora é sempre 51,30%. Os inativos e pensionistas, muito embora não se mede mais esse percentual, apenas para ilustração, ele consome da receita corrente líquida 3,28%, o limite era de 12%. A dívida consolidada do município é R$ 136.284.000 em 135, desculpa, em 30 de abril. Isso equivale da receita corrente líquida 23,05%, o limite é de 120%. Operações de crédito, excetuando a antecipação de receita, nesse exercício ingressou 2.285, ou seja, 0,39% da receita corrente líquida. Esse valor pode chegar até 16%, ou seja, pode chegar a 93 milhões de arrecadação nesse exercício aqui. Concessão de garantia de alguns empréstimos que a Prefeitura fez, que é o Protransporte 2 e o Parque Linear, que já está sendo amortizado. A concessão de garantia que o município deu foi de 61 milhões, equivale a 10,46%, o limite é 22%. Lembrando apenas que o empréstimo externo da CAF, ele não é garantia do município, a garantia quem dá é o governo federal. Por isso que ele não está nesse cômputo dos 61 milhões aqui, ok? Evidentemente, se o município não honrar o compromisso de pagamentos, é evidente que a União vai honrar. Só aí vai ter que glosar seu FPM e assim por diante, né? Como o município está honrando, não é essa glosa. Antecipação de receita o município não fez, não faz e não fará. Isso aí é um dinheiro muito caro, né? Não compensa fazer. Aplicação no ensino. O ensino, ele tem, a cada trimestre, é feito o fechamento de quanto está se gastando. Nesse caso, eu puxei até 30 de abril, que é o quadrimestre. As receitas que incidem nos 25% obrigatório da educação somaram R$ 171.721.000, dos quais 66 milhões é de receita própria do município, e os 104 milhões é de receitas transferidas de impostos, ICMS, FPM e outras lá, IPI, etc. Da receita própria eu tenho que aplicar diretamente 25%. Das receitas de impostos transferidas, eu tenho que aplicar só 5%. Por quê? Porque 20% já glosou e foi lá para o fundão, para formar o Fundeb.
Então, indiretamente, eu já apliquei 20%, que equivaleu, em 30 de abril, lá, item ponto 7.2.5, retenção Fundeb, 20.984.000. Isso aí o município já aplicou indiretamente, porque o dinheiro saiu daqui e foi para lá. Aí esse dinheiro voltou, 30 e poucos milhões, eles voltaram com o recurso do Fundeb. Esse aí, 100% tem que ser gasto no ensino, fora dos 25%, ok? Bom, com base nisso, então, tenho 3 demonstrativos ali. A despesa empenhada, aquilo que já se comprometeu, até os contratos já estão assinados. A despesa liquidada, aquela que já efetivamente se realizou. E a despesa efetivamente paga, aquela despesa que eu liquidei e já paguei. Tem coisa que liquidou que eu não paguei ainda. Por quê? Não chegou a data do vencimento daquela despesa. Por isso que a despesa paga é sempre um pouco menor do que a despesa liquidada. Então, com isso, nesse primeiro quadrimestre, com referência à despesa empenhada, o município já comprometeu o seu orçamento a favor do ensino em 30,84%. Já com a despesa liquidada, 21%. E da despesa paga, 20,33%. Vejam, o município tem que aplicar 25% no mínimo. Durante o exercício, nada interfere que você comprometeu menos do que 25%. O que não vai poder ocorrer em 31, quando estivermos aqui para fazer a audiência do último quadrimestre, o que não vai poder ocorrer é a última coluna, despesa paga, não vai poder ficar abaixo de 25. Nessa despesa paga vai englobar o quê? Todos os empenhos pagos até 31 de dezembro, e mais todos os empenhos liquidados que foram pagos no primeiro mês de janeiro de 2017, 31 de janeiro. Somando os empenhos liquidados, pagos até 31 de janeiro, somando com os empenhos pagos até 31 de dezembro, o percentual não pode ser inferior a 25%. Geralmente o município sempre trabalha com um percentual um pouco a mais, porque é comum que o tribunal venha e glose alguma despesa que, no entender dele, não pertencia à educação, ou não cabia, não é que não pertencia, não cabia nos gastos estabelecidos no artigo 70 da LDB. Né? Pode gastar nisso. Se ele entender que uma determinada despesa não cabe ali, ele vai glosar. Então a tendência é gastar sempre 25,5, 25,6, né, Cristiano? Para que quando ele vem cortar, esse 0,6 já dá um refresquinho dos 2,5 milhões a mais, né? 2,5 milhões que ele pode brincar com ele à vontade. A mesma coisa com a saúde. Também o montante de receita arrecadada que vai servir de base, que serviu de base para o ensino, é também o mesmo montante arrecadado que vai servir de base para os gastos com a saúde. Só que, ao invés de 25%, é 15% e diretamente. Não tem esse negócio de glosar uma parte para um fundo e volta. É 15% direto de tudo, no mínimo. Mesma coisa, pela despesa empenhada, o município atingiu 38% da despesa. Pela despesa liquidada, 24,12%, e da despesa paga, 20,54%. Aqui, em todas as situações, nunca deu a menor que 15%, nem tem condições de dar, né? Aí fala, mas 38% não é muito para a saúde? É aquilo que eu expliquei no início. Muitos contratos, inclusive os contratos da saúde, né, estão empenhados de acordo com o cronograma físico, financeiro de desembolso até 31 de dezembro. Daí razão dele estar em 38%. Na prática, se ocorrer esse ano, que mais ou menos ocorreu nos exercícios passados, vai chegar a uns 28%, 29% a despesa liquidada e paga da saúde. Mais 2 quadrinhos. O resultado nominal é um demonstrativo que diz o seguinte: quanto eu tenho de dívida
e quanto em um determinado momento eu tenho de recurso financeiro se fosse quitar tudo isso. Compara-se tudo isso com a dívida fiscal líquida do exercício anterior com a dívida fiscal líquida apurada no quadrimestre que está sendo examinado. Então, lá atrás, no exercício anterior, nossa dívida fiscal líquida era de 46 milhões, ela caiu agora para 16 milhões, então eu tive um resultado nominal negativo de 28.814. Isso é mera continha financeira que hoje já mudou, amanhã já mudou, porque ele se demonstra em função daquilo que se tem de disponibilidade, né? Na prática, a nossa meta, a que está no nosso orçamento, que manda para cá, a meta, nós colocamos sempre 0. Porque quem consegue na prática dizer assim, eu vou ter tanto de dinheiro em 31 de dezembro e vou ter tanto de dinheiro para pagar com 18, 19 meses para de vencer o prazo para você fechar o exercício. Então, que a gente sempre condiciona, né, Cristiano? Eu vou ter, o que eu arrecado, eu vou ter de despesa, então, 0 a 0, nossa meta de resultado nominal é 0. Diferentemente do resultado nominal, que esse sim, esse mostra se você está pagando os seus compromissos financeiros, suas obrigações financeiras que você assumiu com financiamentos, né? Como eu disse aqui, o município, ele tem honrado todos os seus compromissos assumidos de dívida consolidada. Esse quadro anterior, por exemplo, demonstra, sim, que nesse primeiro quadrimestre, se lá atrás a nossa dívida fiscal era de 46, ela caiu para 16, porque muitas amortizações pesadas foram feitas agora, em janeiro, fevereiro e março. Então, sim, além dos recursos, ele demonstra que você diminuiu o seu resultado. Então, esse quadro mostra-se positivo. O que foi previsto de meta de resultado primário lá na LDO, que foi mandado para cá em abril do ano passado, foi 40.574.000. E nesse primeiro quadrimestre, esse resultado está em 66. Ou seja, a minha receita fiscal foi maior do que a minha despesa fiscal, excluindo aí os recursos de empréstimo, recursos de juros de aplicação financeira das receitas e excluindo os juros e as amortizações feitas nesse primeiro quadrimestre. Vejam bem que só de amortização de dívida aí foram amortizados 18.226.000 reais, de janeiro até 30 de abril. Isso significa que o município tem potencial para pagar todos os compromissos que ele honrou. Daí esse resultado nominal ser positivo. Bem, pessoal, da minha parte eu encerro a minha fala, agradeço a presença de todos e fico aberto para algum questionamento, caso queiram fazer. Pois não. Tá. Aquela observação que você falou com muita propriedade a respeito a partir de 1º de maio até 31 de dezembro, a não recomendação dos corpos, do corpo técnico da prefeitura, em tudo que se empenhar, efetuar o pagamento ou deixar a reserva em caixa. O administrador também não vai poder burlar de 1º de janeiro até 30 de abril, porque tem a obrigatoriedade de se cumprir a ordem cronológica, e ele pode incidir no artigo 92 da Lei 866, que trata dos crimes da quebra de ordem cronológica. Então, eu vejo que, exatamente, não tem muito o que se fazer aí, a não ser primar pela gestão responsável, né, até o final do ano, tá, principalmente nesse exercício aí que se encerra. Essa ponderação que eu gostaria de deixar registrada. Muito bem colocado, porque se por um lado tem a questão do déficit, tem a questão da cronologia. Se eu não paguei lá atrás, é porque alguém eu preteri. E isso vai implicar na Lei 866, é isso, né? Artigo 92. Muito obrigado pela colocação. E se tiver mais alguém que tem alguma pergunta. Pois não. Não, Vladir, aproveitando o ensejo, nós estamos falando de audiência pública,
como um dos instrumentos aí colocado à disposição do cidadão, eu, muito embora não seja a pauta, e o Claude é o presidente da Comissão de Finanças, queria deixar registrado também a possibilidade de nós agendarmos a realização da próxima audiência pública, visando tratarmos do assunto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretriz Orçamentária que está na casa, está disponível para nós realizarmos essa audiência a partir do dia 1º de junho, né? E nós teríamos que votá-la até no início de julho por causa do recesso. Então, gostaria de já também deixar o convite para que possamos agendar essa realização dessa audiência aí para junho. Tá? Uma data sugerida, dia... Acho que 8 de junho, uma quarta-feira, não sei como que está o corpo técnico aí, às 10 da manhã. 8 de junho, às 10 horas, audiência pública para nós tratarmos o assunto da LDO. Tá ok? Um abraço. Obrigado. Então já fica marcado, né, Cristiano? Dia 8 de junho, às 10 horas, aqui mesmo, nesse recinto. Alguém mais, por favor? Célia? Raquel? Não. E eu que está quietinho lá. Rafael não quer nada, né? Bem, pessoal, diante disso, só me resta mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e dizer que não só nessas audiências públicas, mas quem já me conhece sabe, eu estou à disposição na prefeitura a hora que vocês quiserem, ok? Eu nunca me furtei, nunca neguei de dar uma informação, a não ser que a gente não saiba. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que preservar é a transmissão de conhecimentos. Isso aí é muito importante, né? Se eu sei alguma coisa, não devo guardar. Eu tenho que repassar para alguém, porque senão não é assim que se faz. Então é dessa forma que eu costumo trabalhar, e quem precisar de alguma coisa que esteja ao meu alcance, pode me procurar, que eu estou à disposição. No todo, eu agradeço a presença e convido o nosso amigo Clodo que faça a parte final dessa audiência. Muito obrigado. Só para complementar, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Já fica aí convocado, então, no caso, para dia 8 de junho, às 10 horas, a audiência pública sobre a LDO. Um bom dia a todos e que Deus abençoe. Considero encerrado.